007. Projeto de Matemática e a Sustentabilidade na Construção Civil. A proposta pedagógica: desenvolver projetos integradores no ensino médio a partir de temas contemporâneos transversais. Neste projeto, elegemos o tema contemporâneo transversal do meio ambiente. Aí aqui, esses aqui são os temas contemporâneos transversais na BNCC: economia, saúde, cidadania, civismo, ciência e tecnologia, multiculturalismo e meio ambiente. O objetivo do projeto: neste projeto, os alunos de terceira série do ensino médio serão divididos em equipe com o objetivo de pesquisar materiais sustentáveis e ecológicos que possam ser utilizados na construção civil e ações que reduzam o desperdício de materiais, o consumo de água e de energia elétrica. Para desenvolver o projeto, os alunos trabalharão com uma proposta que envolve ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, ou STEAM, da expressão em inglês, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Ao integrar essas áreas, eles vão adquirir novos conhecimentos e criar um produto final que poderá auxiliar na resolução de um problema da comunidade. Vamos apresentar como o projeto pode ser desenvolvido. As competências gerais da BNCC a serem desenvolvidas com o projeto são a 1, a 2, a 4 e a 7. A 1 é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade e continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Utilizar diferentes linguagens: verbal, corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das línguas artísticas, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem a um entendimento mútuo. Argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e consciência socioambiental, e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, como posicionamento ético em relação ao cuidado em si mesmo, dos outros e do planeta. As competências específicas de matemática da BNCC a serem desenvolvidas com projetos são a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, que é utilizar estratégias, conceitos, procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas e tecnológicas divulgadas por diferentes meios, de modo a contribuir a uma formação geral. Propor participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados para situações de saúde e sustentabilidade, das implicações de tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos e procedimentos e linguagens próprios da matemática. Utilizar estratégia, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas de modo a construir argumentação consistente. Compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos na busca de solução e comunicação de problemas. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos como observação de padrões, experimentações de diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referências conjecturais, das referidas conjecturas. Habilidades da BNCC em matemática serem desenvolvidas são a EM3 e MAT-103. Interpretar e compreender textos científicos divulgados pelas mídias que empregam unidades de medidas de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo sistema internacional, como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados ligados ao avanço tecnológico. EM13 e MAT-201. Propor participar de ações adequadas às demandas das regiões, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo
medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. M13 MAT 202. Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas da tendência central, das medidas de dispersão, utilizando ou não recursos tecnológicos. M13 MAT 307 empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais, com ou sem apoio de tecnologias digitais. M13 e MAT406 construir e interpretar tabelas gráficos de frequência com base em dados obtidos por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra. M3 e MAT505 resolver problemas sobre ladrilhamento do plano com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Interdisciplinaridade. Ciências da natureza, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Olá, eu sou o Daniel e estarei dando continuidade à apresentação. Aqui falaremos um pouco sobre o início do projeto e sobre a problematização o qual trabalhamos. A princípio, precisamos saber qual que é o contexto do problema. De maneira geral, o conceito de desenvolvimento sustentável foi popularizado em 1987 pelo relatório de Brundtland, que define sustentabilidade como a capacidade de atender às necessidades da geração atual sem comprometer as futuras. Esta busca, ela acaba buscando promover ações para combater a pobreza e proteger o meio ambiente, incluindo a construção de moradias acessíveis e seguras. No nosso projeto, nós tivemos como ênfase a construção civil, no qual é uma das áreas que mais consomem recursos e geram resíduos. Por isso, adotar práticas sustentáveis é fundamental com o uso de materiais ecológicos, gestão de resíduos, eficiência energética e captação de água da chuva. No Brasil, o déficit habitacional e a falta de infraestrutura impactam diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas, tornando urgente a busca por soluções sustentáveis. Por isso, o projeto proposto visa conscientizar a comunidade sobre essas práticas e criar protótipos sustentáveis, como casas ou dispositivos que usem energia solar, materiais reciclados e economia de água, adaptáveis a residências ou espaços escolares. As fases do projeto, nós teremos ao todo 6 fases, sendo a primeira fase do projeto a de questionamentos. A princípio, nós temos 3 perguntas, os quais estaremos respondendo. Por que há desperdícios de materiais, de água e de energia elétrica na construção civil? Que ações podem ser tomadas para reduzir esse desperdício e os danos ambientais? Você conhece materiais sustentáveis que possam ser usados na construção civil? A resposta para a primeira pergunta, sobre os desperdícios de materiais, ele ocorre devido a erros no planejamento, falta de treinamento adequado da equipe, utilização inadequada dos materiais, sobras e falta de controle de estoque. E além disso, o transporte é inadequado e a armazenagem imprópria podem causar danos aos materiais antes de serem utilizados. Sobre o desperdício de água, a construção civil ela consome grandes volumes de água, principalmente nas etapas de assentamento de blocos, concretagem e limpeza.
E a falta do planejamento e do uso de técnicas ineficazes resultam em um desperdício de água, muitas vezes sem um reaproveitamento de águas pluviais ou do processo. O desperdício de energia elétrica. O consumo de energia elétrica é alto na construção civil devido ao uso de maquinários pesados, iluminação inadequada e a falta de eficiência nas instalações elétricas do canteiro de obras. E os equipamentos não são otimizados para o uso eficiente dessa energia, no qual irão contribuir para este desperdício. Sobre a segunda pergunta, nós temos que, para reduzirmos o desperdício de materiais, é necessário planejamento rigoroso de quantidades e dimensões para evitar as compras excessivas, o treinamento contínuo dos trabalhadores para garantir o manuseio correto dos materiais, a adoção de sistemas de logística eficientes para transporte e armazenamento de materiais, o uso de softwares de gestão de construção para prever e controlar estoques. Sobre a redução do desperdício de água, nós temos algumas ações que podem ser implantadas, como o uso de sistemas para reutilização de águas, como o reaproveitamento de águas pluviais e águas de lavagem, utilização de equipamentos que economizam águas, como válvulas e descargas com baixo consumo, e sistemas de irrigação eficientes, planejamento para o uso eficiente de água, entre outros. Para a terceira pergunta, alguns dos materiais no quais podem ser utilizados na construção civil, temos, por exemplo, madeira de reflorestamento, no qual eles são provenientes de florestas plantadas de maneira sustentável, contribuindo para a preservação de florestas nativas. Os blocos de concreto reciclados, no quais são feitos a partir de resíduos de construção, como concreto demolido. Estes blocos eles reduzem a necessidade de extração de novos recursos naturais. O cimento ecológico, no qual é formulado com aditivos que reduzem a quantidade de cal e cimento tradicional, assim diminuindo a emissão de gases de efeito estufa durante a fabricação. O bambu, que é um material com alta resistência e crescimento rápido, que podem ser utilizados para estruturas leves, pisos e revestimentos, isolantes térmicos e acústicos sustentáveis, como materiais de cortiçã, lã de vidro, fibras naturais, que são recicláveis e possuem boa performance em termos de eficiência energética, telhas solares, no quais integram células fotovoltaicas, gerando energia limpa para a construção, papel reciclado ou plásticos reciclados, usados para a produção de painéis, revestimentos e outros elementos construtivos sustentáveis. A segunda fase do projeto ele foi desenvolvido através de pesquisa sobre equipamentos sustentáveis, no quais tivemos como objetivo pesquisar todos estes tópicos, os quais estão aí abaixo, e vamos discutir alguns deles logo em seguida. O primeiro tópico é sobre os painéis de aquecimento solar, sendo eles o primeiro tópico analisar quais são as principais diferenças entre a energia térmica e a fotovoltaica, sendo a energia fotovoltaica gerada a partir da luz solar, cujo principal fator é transformar essa energia solar, essa luz solar, em energia elétrica. Já a tecnologia solar térmica, ela utiliza o calor para aquecer substâncias como água, ar, etc. Alguns requisitos de insolação e eficiência. Para a energia fotovoltaica, nós temos que o requisito de insolação é um fator determinante para o desempenho do sistema, sendo sua eficiência
um pouco mais baixa, com 15 a 22% ah, de eficiência, né, em si, mas está sendo melhorada com novas tecnologias, quais estão sendo desenvolvidas atualmente. Para a energia solar térmica, a insolação ainda é importante, mas o sistema ele é mais eficiente, com 50 a 80% de aproveitamento, no qual é usado para aquecer fluidos e ambientes, especialmente em climas quentes, tem menos perdas de eficiência devido ao calor. Os custos-benefícios estão expostos aqui abaixo nesta tabela, no qual podemos ver que a energia fotovoltaica ela tem um custo inicial maior do que a energia solar térmica. O custo operacional de ambas estas fontes de energia é baixo. A vida útil da energia fotovoltaica ela é maior do que a energia solar térmica e o retorno de investimento da energia fotovoltaica é de 4 a 7 anos, enquanto da energia solar térmica é de 3 a 5 anos. Sobre os painéis solares fotovoltaicos, nós temos que a diferença entre a energia solar e a fotovoltaica é um conceito amplo, né? A energia solar, que abrange diversas formas de aproveitar a energia do Sol, enquanto a energia solar fotovoltaica é uma aplicação específica para a geração de eletricidade. Essa é a principal diferença entre estes dois conceitos, né? Esses dois termos. O requisito de insolação e de regiões ideais, nós temos que a maior região com insolação é o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil, os quais são mais indicados para sistemas fotovoltaicos. Mas até nas regiões mais nubladas é possível obter um bom desempenho. O custo-benefício e economia ao longo prazo, temos que o custo inicial de um sistema fotovoltaico pode ser alto, mas ele se paga ao longo do tempo, né, conforme foi visto na tabela anterior. E os benefícios a longo prazo, em termos de economia, de energia e retorno sobre o investimento, especialmente considerando que o sistema tem longa durabilidade e exigem baixa manutenção. Sobre o uso de cisternas para reuso de água e captação de águas da chuva, nós temos alguns tópicos importantes. A redução do consumo de água potável, o uso em jardinagem e irrigação é uma vantagem no qual temos para reduzir o consumo de água potável, pois essa água captada ela pode ser utilizada para regar plantas de jardins, evitando o uso de água tratada, que é mais cara e possui um custo ambiental maior devido ao processo de tratamento. Há limpezas externas, né, no qual podem ser utilizadas para lavar calçadas, carros, entre outras áreas externas, novamente evitando o uso de água potável. O uso em descargas de sanitários. Em algumas instalações é possível utilizar a água da chuva para acionar sistemas de descargas de vasos sanitários, diminuindo a necessidade de água potável para esta função. O reuso doméstico, em sistemas mais avançados, é possível tratar a água da chuva para ser usada em funções como lavagem de roupas e até mesmo para o consumo humano, dependendo do nível de purificação realizado, sendo este um tratamento mais avançado, né, e mais caro, mas também existe essa possibilidade. Custos de instalação e benefício econômico ambiental, bom, o custo pode variar entre 2 a 10 mil reais, dependendo dos materiais e da complexidade do projeto. Os benefícios econômicos, bom, redução da conta de água, valorização do imóvel, incentivos fiscais. E os benefícios ambientais, temos a conservação dos recursos hídricos e a redução de inundação e erosão.
Falando sobre o telhado verde, a adequação à região e benefícios ambientais. O telhado verde ele é especialmente benéfico em áreas urbanas, onde a impermeabilização excessiva do solo e a falta de vegetação aumentam os problemas ambientais, como ilha de calor, poluição e inundações. Em regiões mais secas, o telhado verde ele pode exigir um sistema de irrigação mais eficiente, enquanto em locais com muitas chuvas é necessário um bom sistema de drenagem. Os benefícios ambientais, a redução do efeito estufa de ilha de calor urbano, a melhoria da qualidade do ar, a retenção da água da chuva. Esses são alguns benefícios. Agora, em relação aos custos de instalação e impacto térmico, o custo de instalação de telhado verde varia de acordo com o sistema adotado, se ele é extensivo, semi-extensivo ou intensivo. O tamanho da área e as condições do local também também são usados. E os materiais usados também são alguns que podem variar, pode custar dependendo desses aspectos. O isolamento térmico também, a redução da temperatura do telhado, os benefícios para o microclima urbano, isso favorece também. Agora falando sobre o quinto tópico, os materiais sustentáveis e ecológico. Exemplo de materiais: madeiras, reflorestamento, tijolo ecossistema e ecológicos. Tijolos ecológicos. As vantagens a longo prazo: durabilidade e menor manutenção. São alguns. Esses aqui, vamos para a resposta já. No item 6, ele diz: descarte adequado de materiais de demolição, reaproveitamento e exemplos de materiais reciclados: concreto triturados, metais, concreto triturado, base para pavimentação agregado para novos concretos, metais, aço, alumínio, cobre e madeira, vidro e plástico. Economia com reaproveitamento, redução do custo de aquisição de novos materiais, diminuição no custo de descartes e transporte, eficiência ao uso de recursos naturais e criação de empregos, a valorização do imóvel, incentiva a legislação. Vamos agora para o próximo. As leis municipais e estaduais sobre a construção civil. As leis municipais diz o seguinte: o Código de Obras e Edificações, planos direto do municipal, licenciamentos, leis estadual, legislação sobre o meio ambiente, normas técnicas de construção, a importância da fiscalização e norma da ABNT, segurança, qualidade, sustentabilidade, acessibilidade e conforto. Múltiplas construções irregulares, a falta de alvará na construção em áreas proibidas, descumprimento das normas técnicas, obras não conformadas de respeito ao Código de Postura Municipal. O outro é falando sobre o poço artesiano. Requisitos técnicos e custos de perfuração. Requisitos técnicos: estudo geológico, licenciamento ambiental, equipamento de perfuração, tribulação, bomba submersa ou superfície, análise na qualidade da água, custo de perfuração, profundidade do poço, equipamento e instalação de bomba, licenciamento e taxa de manutenção, benefícios em áreas sem fornecimento de água encanada, autossuficiência, custo de benefício a longo prazo, acesso à água potável independente de fatores climáticos, benéfico para a agricultura e pecuária, valorização do imóvel.
A terceira parte, vamos para a resposta. Aqui estão algumas maneiras de como orientar o solar, a orientação solar pode beneficiar a construção, levando em consideração o clima da região. Aproveitamento da luz natural para iluminação natural e saúde, controle e ganho térmico para o máximo aproveitamento do sol durante o inverno, sombreamento do verão para a região quente, ventilação natural, conforto térmico, adaptação ao clima local para regiões tropicais ou semiáridas, em regiões quentes ou orientação das fechadas deve ser planejada para minimizar o incidência de raios solares perigosos de maior calor, especialmente nas fachadas leste e oeste. O uso de brises pergolados e vegetação estratégica também para ajudar a controlar a temperatura interna, eficiência energética, redução de custos e sustentabilidade. Aqui vamos aplicar na casa de Daniel, o decente Daniel. Em sua casa, ela não obedece à orientação do sol, dado que a frente da sua casa está direcionada para o norte. As paredes laterais da casa ficam todo contato com o sol, tomando a casa um ambiente quente. Infelizmente, é inviável alterar a construção. As telhas são de fibrocimento da Brasilite, as quais aumentam o calor da casa. Uma possível solução sustentável a esse problema já foi discutido nessa aula, que é o telhado verde. A gente poderia aplicar nessa casa do Daniel. Aqui agora a quarta parte é falando sobre a planta baixa, então vamos para a resposta. A resposta: escolhemos o terreno orientado à orientação solar e à posição do sol. Com base no estudo da orientação solar, o ideal seria escolher um terreno com frente voltada para o norte e que permitirá que a maior parte da casa receba luz solar direta durante o dia, especialmente nas manhãs e tarde. A sala de estar e a cozinha, por exemplo, devem estar voltadas. Em relação à escolha do terreno, a orientação solar e a posição do sol, com base no estudo da orientação solar, o ideal será escolher um terreno com frente voltada para o norte, o que permitirá que a maior parte da casa receberá luz solar direta durante o dia, especialmente na manhã e tarde. A sala de estar e a cozinha, por exemplo, deve estar voltada para essa direção, garantindo o aproveitamento máximo da luz natural, reduzindo a necessidade de iluminação artificial. Além disso, o terreno não deve ser sombreado por grandes árvores ou construções no lado sul, pois isso reduziria o ganho solar e o conforto térmico. Consulta as regras municipais. Antes do projeto da planta, consultamos o órgão público responsável pela regulamentação de construções no município. Essa regra determina, entre outras coisas, a área máxima da construção em relação ao tamanho do terreno e que um ponto importante para garantir esse projeto esteja de acordo com as normas urbanísticas. Verificamos a área do terreno escolhido e garantimos que a área construída se mantenha dentro do permitido.
Então, projeto da planta baixa. Ao projetar a planta baixa, consideramos os seguintes: distribuição dos ambientes. A casa terá quarto, sala e de estar, cozinha, banheiro e uma área de serviço com o objetivo de otimizar o uso do espaço e garantir a sua funcionalidade. Todos os ambientes formam planejados para aproveitar o máximo de iluminação solar, garantindo a ventilação natural, o que favorece o conforto térmico. Proporções medidas. A planta está desenvolvida utilizada na escala de 1 por 100, com as medidas cada ambiente definido. Respeitamos a proporção entre os banheiros, por exemplo, e terá um tamanho adequado para o uso sobrecarregado. Outros ambientes como quarto ou sala de estar. A área total construída a área da construção será calculada de acordo com as normas municipais, comparada à área total do terreno. A visão ambiental será feita de forma respeitando a legislação urbanística, garantindo que a casa tenha um bom aproveitamento no espaço disponível. Dando continuidade à apresentação, temos que a fachada da casa ela será projetada de forma esteticamente agradável e harmoniosa com a planta. Utilizaremos elementos que consideremos bonitos, como janelas amplas para o aproveitamento da luz natural e portas com design moderno e funcional. E a proporção da fachada será coerente com o tamanho e da distribuição dos ambientes internos. O uso de softwares ou ferramentas manuais, como parte do processo de desenvolvimento, testaremos o uso de softwares ou aplicativos para a criação da planta baixa, garantindo que todas as ferramentas e funcionalidades sejam utilizadas de forma eficiente. Caso não seja possível usar um software, utilizaremos instrumentos de desenho tradicionais, como régua, esquadro, transferidor, compasso, para traçar a planta em escala de 1 por 100, papel sulfite. Eu já vou dar um spoiler que nós conseguimos utilizar software para estar traçando a planta baixa da casa no modelo 3D e tal. Creio que ficou bem interessante o projeto. A fachada ela será desenhada com cuidado, utilizando ferramentas de design, o papel lápis de cor, e será ajustada para ser esteticamente compatível com a planta baixa. Ok. Aqui nós temos um desenho no qual se refere à planta baixa da casa. Temos aqui o projeto inicial. Essa daqui já é uma foto da frente da casa, né, da fachada, no qual planejamos estar desenvolvendo, né? Aqui essa foto ela foi tirada num software 3D. A quinta fase do projeto são os cálculos dos materiais, nos quais são os básicos e convencionais para construir uma casa, como a da planta baixa, no qual foi elaborada por nós. E para começarmos, nós faremos um quadro com os materiais, incluindo tijolos, ferros, tábuas, caibros, telhas, cimento, areia, entre outros. E nós estaremos pesquisando em sites de casas de material de construção. Temos aqui uma tabela abaixo, no qual temos por referência. Nós temos aqui o método, né, no qual utilizamos para calcular, por exemplo, os tijolos ou blocos.
Teremos também mais à frente a explicação de como que pensamos para estar calculando estes tijolos em blocos, né? No qual está descrito aqui. Para calcular a quantidade de blocos necessários, foi feito o processo de dividir a casa em 4 blocos, sendo eles o quarto e o banheiro. Utilizando o fato do banheiro estar ao lado, podendo construir um só paralelogramo, levantando uma parede interna de tamanho igual às anteriores para formar o banheiro, num total de 51,75 metros quadrados de parede. Dessa forma, foi somado o outro quarto, totalizando 18,35 metros quadrados de parede, descontando o que já foi utilizado no quarto e banheiro anterior. E assim foi feito com a cozinha, resultando um total de 12,35 metros quadrados de parede, e o da sala com 30,30 metros quadrados de parede, sempre utilizando as paredes já construídas para cômodos anteriores. A altura da parede ela foi feita com 2,5 metros, por ser uma medida padrão nas construções brasileiras. Assim, o total da área, né, das paredes no qual serão construídas é de 112,45 metros quadrados. Como nós estaremos considerando uma margem de 10%, nós precisaremos comprar material para 123,695 metros de parede, ou seja, 124 metros quadrados de parede, é o que teremos que calcular. E segundo o site da Leroy Merlin, nós temos que serão necessários cerca de 40 tijolos de 6 furos para construir 1 metro quadrado de parede, sendo assim necessário 4.960 tijolos. Aqui foi montada uma tabela no qual colocamos todos os materiais básicos necessários, né? Tijolos, ferros, caibros, cimento, areia, telhas, no qual estão dispostas as quantidades e o custo de cada um deles, sendo o custo total de R$ 24.945 deste material básico, né, no qual estaremos usando para a construção da nossa casa. Para a sexta fase do projeto, nós iremos estar construindo uma maquete, no qual ela estará disposta logo a seguir. Aqui está o projeto, no qual foi desenvolvido no software 3D. Aqui está o processo de construção. Essa aqui seria uma etapa inicial, né? Aqui nós conseguimos ver bem a distribuição dos cômodos. Aqui já um pouco mais bem trabalhada, né? Colocamos o telhado, colocamos ali alguns coqueiros. Aqui a parte da frente da casa. As considerações finais do grupo sobre o desenvolvimento desse projeto. Alguns dos aspectos mais importantes no qual devem ser observados com o desenvolvimento desse projeto é que a construção sustentável de casas envolve práticas e soluções que visam minimizar o impacto ambiental e promover o uso eficiente dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que garantem conforto e qualidade de vida para os ocupantes. Alguns dos aspectos mais importantes são a escolha de materiais sustentáveis, eficiência energética, gestão de água, eficiência no uso de recursos, conforto e bem-estar, integração com o meio ambiente,
geração de resíduos, gestão de resíduos, tecnologias e inovação. Em resumo, a construção sustentável visa não apenas reduzir o impacto ambiental, mas também criar ambientes mais sustentáveis, eficientes e confortáveis para os moradores, gerando o uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Obrigado.